Certas características naturais foram estampadas no momento da concepção mental, intuitiva e emocional. E esse organismo corpo-mente foi criado pelo ambiente. Você não teve escolha sobre seus pais. Você não tinha escolha sobre os genes, ou DNA, ou sobre o ambiente. O que estou dizendo é que um pensamento vem e o cérebro reage a esse pensamento. Você vê algo ou ouve algo e o cérebro reage a isso. E essa reação é o que você chama de sua ação. Mas você não tem controle sobre o que vai acontecer. Você não tem controle sobre qual pensamento surgirá. Você não tem controle sobre o que vai ver, ouvir, tocar, cheirar ou provar. O cérebro reage a algo sobre o qual você não tem controle. E como o cérebro reage? Ele reage de acordo com a programação, genes mais condicionamento. Se você tem um computador pessoal, você coloca uma entrada. Qual será a saída? A saída será exatamente de acordo com a forma como programado. O que o computador pessoal pode fazer, a não ser trazer uma saída exatamente de acordo com a maneira como ele é programado? E quem coloca a entrada? Não é o computador. Você coloca a entrada. Assim é com um organismo corpo-mente, que é um instrumento programado ou computador. Deus coloca a entrada. Ele faz você ouvir alguma coisa, ver alguma coisa. Ele manda um pensamento. Essa é a entrada. Dois sábios estão andando ao longo da estrada. A programação em um é a timidez, e a programação no outro é a coragem física. Ambos veem uma mulher sendo molestada. Esse é um evento sobre o qual nenhum sábio tinha qualquer controle. Ao ver a situação desesperadora da mulher, o cérebro de um sábio reage de acordo com a programação e ele vai resgatá-la. No processo, ele fere gravemente o agressor, é preso e vai para a cadeia. O outro sábio, porque está programado para ser tímido, hesita e não faz nada. Aquele programado para ser corajoso aceita as consequências de seus atos. Da mesma forma, o tímido também aceita.
Ele não sente culpa ou acha que também deveria ter sido corajoso. Agora, a pessoa comum reagiria de forma diferente. Se corajoso, ele pode ter feito a mesma coisa, mas também se envolveria nas consequências de ser preso. Ele diria: eu não deveria ter batido no agressor. Eu nem deveria ter ajudado a mulher. Isso é envolvimento. O sábio simplesmente aceitaria as consequências. Uma pessoa comum e tímida sentiria a culpa por não ter ajudado ou desejaria ser mais corajosa. E isso também é envolvimento. O sábio tímido não se envolveria. Aceitaria sua timidez e as consequências, não desejando que fosse programado de uma outra forma ou tivesse agido de forma diferente. Esse é o julgar pelo ego. É a mente pensante que é o envolvimento. A mente trabalhadora apenas faz o que está programada para fazer e aceita as consequências. Qual a diferença entre a raiva que surge em um sábio e a raiva que surge em uma pessoa comum? A raiva surge porque o cérebro reage ao que é ouvido ou visto. O cérebro produz a raiva, não o ego. E onde entra o ego? O ego reage à ação do cérebro. Isto é envolvimento. No sábio, a raiva surge como uma reação do cérebro. Mas o sábio testemunha que ela segue seu curso. A raiva pode resultar em uma ação. Ele observa a raiva surgir e toma sua ação. O sábio não diz que eu estava com raiva e eu fiz esse fato. A reação subsequente à reação básica é o ego, é o envolvimento. A reação original é uma reação física do cérebro. A reação subsequente é o ego. No caso de uma pessoa comum, ela diria: eu estava com raiva. Eu não deveria estar com raiva. Meu médico me disse para não ficar com raiva. Eu preciso encontrar alguma maneira de não ficar com raiva. Eu preciso me controlar. Isso vai e volta e volta. No caso do sábio,
A raiva surge e simplesmente segue seu curso sem envolvimento. Sobre o medo, ele também surge. Por exemplo, há duas pessoas comuns. O medo surge no caso de um e o medo não surge no caso do outro. O surgimento do medo não tem nada a ver com o ego, mas o ego reage a esse medo. E como acontece com a raiva, assim acontece com o medo. A pessoa comum diz: eu tenho medo, eu fico com medo. Eu gostaria de ser mais parecido com meu amigo que não tem medo. Então, o envolvimento surge por não poder aceitar a programação. No caso de um sábio, o medo também pode surgir, se assim for. Ele aceita que o organismo corpo-mente é tão programado que, ao ter um tipo particular de experiência, surge o medo. O medo pode fazê-lo fugir, mas ao fugir, o sábio não dirá: eu não deveria ter fugido. Meu amigo não fugiu. Por que eu fugi? Eu não deveria ter medo. Esse seria o envolvimento do ego. E a reação do ego é envolvimento. Então, há uma reação básica e também a reação do ego. Não se esqueça, isso é um conceito. É o que eu digo. Afinal, você tem que descobrir por sua própria experiência se esse conceito é aceitável ou não. Isso vai depender da vontade de Deus e do seu destino. A confirmação do que estou dizendo é encontrada no Bhagavad Gita. No Bhagavad Gita diz que gostos e desgostos surgem quando os sentidos entram em contato com seus respectivos objetos. E que você não deve se envolver no surgimento dos gostos e desgostos. Esse é o problema. O envolvimento é o problema, não o surgimento dos gostos e desgostos. O surgimento destes é uma coisa natural. Envolver-se com eles é o problema.